Todos para todos e para todas, estamos começando mais uma aula e desta feita a gente vai estudar um pouco sobre um dos filósofos mais antigos, aliás, um dos filósofos mais influentes da antiguidade, né? Nosso amigo Parmênides. Para estudar Parmênides, recomenda-se, né, a gente estudar um pouco de Heráclito antes, porque vai haver aí uma polêmica, uma dicotomia que é muito importante, né? Ambos vão analisar, vão refletir sobre essa questão conceitual de cosmos e logos, mas enquanto em Heráclito há um pensamento que vai ao encontro do conceito de devir, de mudança permanente, mudança constante, né, que pode ser sintetizado, né, naquela parábola ali, não se pode entrar duas vezes, não se pode banhar-se duas vezes em um rio, né? Em Parmênides há uma discussão sobre a questão da imutabilidade, ou seja, da não mudança, ou seja, a questão da essência, né? Em Parmênides, o ser não pode não ser, uma vez que o não ser não é, e não pode ser de modo algum, ou seja, a gente é e é impossível a gente não ser, né? Parmênides, a gente é a nossa essência, é o que a gente fala, é o que a gente pensa, e isso é algo imutável. Parmênides e Heráclito têm em comum o fato de serem contemporâneos, né? Eles viveram aproximadamente no mesmo século ali, 6 antes de Cristo, né? Além de serem contemporâneos um do outro, são fundamentais sobre a reflexão de mutabilidade, ou seja, de mudança do ser, ou a imutabilidade. No caso do Parmênides, a segunda alternativa, tá? Se em Heráclito, né, só acertar aqui, se em Heráclito há uma defesa do devir, da ideia de um mundo contínuo, em Parmênides não há essa visão, assim a visão do uno, ou seja, de um ser único, imóvel, né? A defesa é, da essência do ser. Parmênides não formulou uma teoria cosmológica baseada em um princípio, né, chamado arché ou arqué, né, que era uma tradição da escola jônica. Tá? Então, para ele não há essa matéria, né, definida que vai dar origem a todas as outras, né? Havia uma espécie de organização racional no universo que era infinita, né? Uma indivisível, imutável, né? Então fica mais próximo ali, talvez, do Aperon do Anaximandro. O que não existe não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. Se sabe pouco sobre a obra de Parmênides, né? Sobre a biografia dele, sabe-se que ele nasceu em Leia, então a gente está saindo aí da escola jônica, ali da atual Turquia, na Grécia Antiga, e está indo para a Península Itálica, o sul da Itália, né? Chamada de Magna Grécia. E no caso do Parmênides, a gente está falando uma época que é mais ou menos entre 515 antes de Cristo até 460 antes de Cristo. Então, realmente contemporâneo ao Heráclito. Foi um dos principais filósofos da antiguidade. Seus estudos estiveram baseados nos temas sobre a ontologia do ser, da razão e da lógica. Provável, né, teve prováveis, né, encontros com o Sócrates, né, influenciando este outro último, né. Era discípulo de Xenófanes, que também era um filósofo ali da Eleia, e há uma polêmica entre ele e o Heráclito, dando sentido aí da contraposição do devir, que na visão do Parmênides, né, vai ser o uno, ou seja, a essência, aquilo que não muda, tá? A escola eleática, né, por conta dessa Eleia, mais uma vez, como eu tinha explicado para vocês, né, as escolas filosóficas elas são definidas ali pela cidade, pela localidade, e na escola eleática a gente tem quatro nomes muito importantes: Xenófanes, Parmênides, Zenão e o Melício de Samos.
eles são adversários dos mobilistas, que são aqueles que defendem um discurso do devir, da mudança constante, e tem como principal referência o Heráclito. No caso da escola eleática, eles vão ser definidos como monistas, ou seja, uma realidade única, né? Defendem o discurso da essência e não do dever. Sua obra escrita em versos restam 125 versos. O poema de Parmênides é conhecido como a natureza que designa a verdade, né? Que é a aletheia, da opinião, e diferencia isso da doxa, né? Ou opinião. Então, o caminho do saber, o caminho do ser, segundo o Parmênides, é a eletéia, né? É a via que leva ao ser, o caminho. E se opõe à doxa, que é o caminho, né, das aparências, ou seja, do não ser, da irracionalidade. Tá? Parmênides afirma que para compreender o ser é necessário tirar a via da verdade, a aletheia, e evitar a via das opiniões, que é a doxa. E há uma forte influência, né, pelo menos uma influência aparente, entre o pensamento de Parmênides, né, e o pensamento moderno, até contemporâneo. E aí, uma das maiores referências em relação a isso é produções ao Shakespeare, né, com o seu questionamento épico, né, ser ou não ser, eis a questão. Né? A questão colocada pelo personagem de Hamlet de Shakespeare provavelmente foi inspirada em Parmênides. Tá? Então, ser ou não ser. Identidade entre ser, pensar e dizer. Em Parmênides, o pensar e o falar é dizer o ser. Quem diz, diz o que é. Tá? Não se pode, ao dizer, referir-se ao que não é. Neste sentido, dizer é produzir o ser. O ser é eterno, o ser é imóvel, o ser é indestrutível, não tem origem. Nada pode haver antes dele ou depois dele. Então está intrínseco aí o conceito de uno, né, de essência. Isso não é possível, o ser, né, é uno, né? Ou seja, a constante mudança, né, a multipolaridade, ela é impossível, né? A indivisibilidade, ela existe. Além disso, o ser é pleno, não admite vazio. Tá? Aqui está uma cena de Hamlet, né? Onde há este questionamento ético, épico, né? Ser ou não ser. As aparências enganam. Segundo Parmênides, né, as aparências são fugazes, são ilusões. Portanto, quem se concentrar nas aparências não se concentra no ser, né? Se concentra no não ser. Não se faz fiel ao ser, apenas ao movimento, né, fora do ser ou ao não ser. E Parmênides ele defende o pensamento lógico, né? É nele que o pensamento lógico vai ter uma importante evolução. O pensamento não suporta contradições e precisa se livrar das amarras do pensamento sensível e ilusório, ou seja, a nossa sensibilidade pode nos levar a erros, né? É preciso buscar sempre a racionalidade. A polêmica entre Heráclito e Parmênides, por outro lado, nos mostra caminhos que fizeram, né, uma importante evolução da filosofia. Os pensadores que vieram depois deles não podiam mais retroceder. Era importante articular, né, a questão do devir e do uno, a mudança e a permanência, né? Qual o significado, a significância de cada uma dessas coisas. Tá? Vou mostrar a ideia do que é verdadeiro, tanto o que permanece idêntico a si, quanto a multiplicidade do movimento. Né? Aqui a gente tem, né, uma referência contemporânea sobre a influência do Parmênides, né? Um dos clássicos da música popular brasileira, da Elis Regina, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se emanam da fogueira e das paixões. Aos que gelam e aos que inflamam, porque o fogo e o gelo se emanam de outono das paixões. Tá? A essência, no desenvolvimento do pensamento filosófico naturalista, né,
da natureza física de Parmênides, né, passará a ser concebida não mais como uma unidade, mas como pluralidade. Com Parmênides, introduzem-se na filosofia dos princípios da lógica fundamentais: o princípio da identidade, ou seja, o ser, e o princípio de não contradição. Se o ser é, então o ser contrário, não ser, não é, né? A afirmação do ser exige o seu contrário. Somos aquilo que nós falamos, né? O nosso discurso, a nossa fala reflete aquilo que a gente é. A gente não pode falar uma coisa e não ser outra coisa. Etimologicamente, a expressão essência, né, vem do latim, se refere à natureza ou uma coisa, né, a natureza desse ser, né? Esse termo latino foi criado para traduzir o termo grego óssea, tá? Essência, substância ou ser, né? Porque aí é uma transição da Grécia antiga, né, para a Península Itálica. Dessa forma, a concepção predominante na filosofia se refere à essência por aquilo que se define ou diz ser a coisa. Assim, por exemplo, como podemos perceber na fala de Platão no diálogo Fidon, tá? A própria essência que em nossas perguntas e respostas definimos como o ser verdadeiro é sempre a mesma e da mesma maneira permanece necessariamente no mesmo estado e da mesma maneira. Então a essência ela não muda, né? Então é como a gente comparar, né, as fases do ciclo da vida, né? É o que a gente fez até em Heráclito, né? Então, assim, você aparentemente era um ser quando criança, quando adolescente, né? Será enquanto adulto, idoso, mas a essência permanece sempre ali, né? Ela é indestrutível, né? A essência do ser, a essência, a sua essência, ela vai permanecer em toda a e por toda a sua vida, ok? Estamos por aqui. Dúvidas, estarei aí disponível nas redes, tá? E, como sempre, deixando aquele recado, né, gente? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, ok? Se cuidem